Quero lhe convidar para ler o Salmo 148. Os homens lerão comigo os versículos ímpares. As mulheres lerão com a irmã Daniela os versículos pares. Aleluia! Louvai ao Senhor dos altos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Feras e gados, répteis e voláteis. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, porque lhe é chegado. Aleluia! Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, bem servindo em tudo ao grande Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco está o insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Em avante nada temos que temer, pois Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o anoitecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar.
graça de Jesus, redimidos para andar aqui na luz. Exaltemos juntos hoje a sua cruz. Vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar. Aos descrentes vamos logo declarar que Jesus quer hoje a todos resgatar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, como Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Pai nosso que estais nos céus, Tu és o único Deus soberano, que cuida de cada um dos seus filhos, e com muito amor o Senhor mostra o caminho que devemos seguir. Também nos exorta, como um Pai amoroso. Tu és perfeito e justo, ficas irado com os nossos pecados. Nesse culto, nos expressamos a nossa adoração, que o Teu Espírito Santo interceda por nós e que Jesus seja o mediador do nosso culto. Consola os que estão tristes, aumenta a fé dos que estão frágeis, nos dá mais amor para que ele não esfrie. Nos ajude nesse momento tão difícil que estamos passando. Receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já precisa submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai,
sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, e paz fez o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encarpelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor Rei do céu embora, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retire-se de súbito, cobertos de vexame. Neste momento, oremos silenciosamente.
Vamos fazer a leitura em conjunto do Salmo 118. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo,
que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Tu não deixas nem abandonas aqui os que buscam ver tua face de luz. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre vou para a pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Senhor, perdão por todas as nossas faltas. Nos perdoe por muitas vezes esquecermos de Ti e vivermos como se fôssemos donos de si mesmo. Nós falhamos no pensar, nós falhamos no agir e no falar. Obrigado por nos fazer reconhecer nossa realidade pecaminosa e despertar em nós o arrependimento. Também te agradecemos pelo perdão que Tu providenciaste através do Teu Filho. Livra-nos da tentação. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Descanso neste viver, isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi, sou eu.
leva da cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, leva da cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, graças nós te rendemos, porque na tua bondade e na tua misericórdia tu tens nos sustentado e provido, ó Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Graças nós te damos, porque temos a tua palavra que nos ensina e nos orienta. Que ela, ó Deus, nos instrua, que ela mostre ao Senhor o que tu queres de cada um de nós. É o que nós esperamos e precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, às vezes nós encontramos pessoas que sabemos por que ela está ali e por que está presente. Alguns professores, eles perguntam aos seus alunos: o que é que você veio ver na escola? O que é que você veio fazer na escola? Porque tem algumas crianças, alguns adolescentes, jovens às vezes, que vão para a escola apenas para brincar. E isso incomoda os alunos que querem aprender, incomoda os professores que querem ensinar, e eles precisam responder por que é que foram à escola. Nós também procuramos responder por que nós estamos aqui. Também porque nós estamos neste mundo. Quando Jesus estava diante de Pilatos, naqueles últimos dias da sua vida terrena, antes de ser crucificado, ele é arguido pelos seus algozes, ele é maltratado, ele é cuspido, ele é espancado, mas diante de Pilatos, que não tinha muito interesse, que não estava muito ligado naqueles problemas que os judeus estavam vendo, ele diz: quem é você? Você é o rei dos judeus? Diz: sim, eu sou. Você está dizendo que eu sou? Eu sou o rei dos judeus. Tu o dizes. E aí ele completa, exatamente no versículo 37. Eu para isso nasci. Jesus nasceu para ser o rei dos judeus. Jesus nasceu e veio ao mundo para ser o rei dos judeus, o Senhor dos senhores, aquele que poderia resolver as disputas, aquele que poderia dar a sua própria vida em favor de muitos, e ele sabia o propósito da sua existência. Quando nós não sabemos o propósito da nossa existência, nós passamos pela terra
e não sabemos se estamos atingindo o propósito, se estamos fazendo as coisas certas, se estamos fazendo o ideal, se estamos dentro daquele plano de Deus. Nós precisamos sim de fato saber por que nós existimos, por que nós estamos nesta igreja, por que nos casamos, por que estamos estudando, por que fizemos tal curso, por que estamos neste planeta, neste mundo e com que esse propósito? Com que? Por quê? Quando nós não sabemos disso, nós levamos uma vida de constantes mudanças. Uma hora nós estamos fazendo um determinado trabalho com certos objetivos, mas aí a gente cansa e diz, não, eu vou mudar de vida, eu vou fazer outra coisa. E dá um estalo, uma ideia, vem uma ideia na cabeça e ele vai fazer outra coisa. Jesus, quando ia para Jerusalém, passando pela Samaria, os homens olharam para ele e disseram, o rosto dele, o jeito dele, era como de quem ia para Jerusalém. Ele sabia para onde ia, sabia o que ia acontecer, sabia o propósito da sua vida. E quando ele está ali diante de Pilatos, no dia do seu julgamento, ele diz, eu para isso nasci. Eu nasci para ser o rei dos judeus. Para isso eu vim ao mundo. Para este objetivo. Esta mesma atitude nós precisamos ter. Precisamos saber por que estamos aqui. Qual a razão da nossa existência? Lógico que a razão máxima da nossa existência é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 1, versículo 15, Marcos 1, 38, que Jesus veio para este mundo a fim de proclamar o reino de Deus. E era justamente isso que ele estava fazendo, proclamando não só que ele era o rei dos judeus, mas ele estava proclamando o seu próprio reino, o reino de Deus, que estava estabelecido, que tinha um objetivo, que tinha uma razão de ser, e ele estava pregando aos cegos, pregando aos aleijados, pregando aos famintos, pregando aos doentes, pregando aos paralíticos, pregando aos pobres, pregando a todas as pessoas. Ele pregou em Samaria, pregou na Galileia, pregou em toda a região da Judeia, pregou na cidade de Jerusalém. E em Marcos capítulo 1 ele diz, vamos para outras cidades, pois para isto eu vim. Estava claro na mente de Jesus que a razão do seu nascimento não era ser um arauto como João Batista, mas ser o rei que proclama a verdade. Eu falo a verdade, disse Jesus a Pilatos. E Pilatos olha para Jesus e se questiona, faz aquele questionamento praticamente retórico, filosófico. É tanto que o autor sagrado diz que Pilatos perguntou, e o que é a verdade? Virou-se e foi embora. Ele não esperou saber qual era a resposta. Ele tinha a pergunta, mas não tinha interesse pela resposta, porque o próprio Jesus teria dito, e já tinha dito em outra ocasião, eu sou a verdade. Eu sou a verdade que liberta, eu sou a verdade proclamada, eu sou a verdade que vai mostrar Deus. Eu não sou uma história. É tanto que Jesus teve fome, Jesus foi tentado, Jesus passou por momentos de aflições, Jesus andou por esse planeta, por esta terra, mas ele tinha este propósito. E ele vem na sua plenitude, de acordo com Marcos 9, Romanos 14 diz que ele vem para trazer a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Porque proclamar o reino de Deus não é falar de coisas extremamente extraordinárias, mas o extraordinário é falar sobre a justiça. Justiça não é uma coisa extraordinária? Olha para o nosso mundo, olha para o nosso dia a dia, vê como o mundo continua carente de justiça, principalmente justiça divina. E nós precisamos de paz. Essa paz de convivência, mas nós precisamos daquela paz, que é justamente a paz quando nós temos união entre nós e Deus.
Por que as pessoas estão roubando tanto? Porque eles não têm paz com Deus. Por que estão matando tanto? Porque eles não têm paz. Continua havendo uma parede de separação entre eles e Deus. E eles sem Deus são cobiçosos, gananciosos, assassinos, mentirosos. E dessa forma eles vão roubando, matando e na sua cobiça vão desejando um simples celular. A humilhação que uma jovem senhora passou na frente da sua filha. Ela não tinha celular. E o ladrão acreditou? Mandou ela tirar a roupa. No meio da rua, 6:30 da manhã. Esse homem que faz uma coisa dessa com essa mulher, ele tem paz de espírito, ele tem paz com Deus. Esse é o reino que Jesus Cristo vem proclamar. Esse é o reino que Jesus Cristo vem ensinar. Este é o reino, e ele diz, alegria no Espírito. Não é alegria temporária. Jesus veio em primeiro lugar para proclamar a verdadeira alegria no Espírito Santo. E por causa disso, nós podemos ter a certeza de que Deus tem o seu propósito. E esse propósito é de salvar o nosso mundo, salvar o nosso dia a dia, salvar a nossa vida em que nós nos encontramos. Por quê? Porque a vida, ela vai nos ensinar de que nós precisamos andar com o Senhor, precisamos ter a alegria do Senhor, precisamos nos encontrar com Ele, precisamos nos reconciliar com Ele, precisamos abandonar as velhas práticas. Até nós que somos crentes, precisamos entender o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. E precisamos andar mais perto de Deus. Diz a palavra do Senhor, vim para chamar pecadores. Marcos capítulo 2, 17, ele vai dizer, vim chamar pecadores. Ele veio proclamar o reino dos céus, o reino dele, mas ele veio chamar pecadores para participarem desse reino. E em Marcos capítulo 2, quando ele declara isto, o seu propósito, ele disse que tinha, por isso que tinha chamado Levi, um cobrador de impostos, um homem que estava trabalhando por tributos. E aí Jesus chama um cobrador de imposto para fazer parte do seu discipulado, para fazer parte do seu grupo de apóstolos. E ele diz, eu vim chamar pecadores. Mas não para os pecadores continuarem seguindo Jesus como se nada tivesse acontecido. Vim chamar pecadores ao arrependimento. Não é só chegar e dizer, pecadores, me acompanhem. E os pecadores vão fazendo fila. A fila vai ser imensa. Ao arrependimento. Não é para entrar na igreja e dizer, eu vim e vou continuar do mesmo jeito. Eu vim com os meus pecados e vou continuar com esses mesmos pecados. Esses pecadores são almas sofridas, aflitas, desamparadas, desajustadas, exaustas, ovelhas como que não tem pastor. Não tem pastor. É gente fragilizada, sofrida. E a gente pergunta, quem vai cuidar dessas ovelhas? Jesus disse, eu vou cuidar dessas ovelhas. Eu vim para cuidar delas, mas elas precisam me acompanhar. Eu vim chamar os pecadores, mas esses pecadores, eles virão, mas não apenas virão, mas eles serão transformados. Eu não sou mais o mesmo pecador do ano passado. Não sou. Os meus pecados do ano passado, eles precisam ser abandonados. Do ano retrasado, eles também devem ser abandonados e deixados para trás. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, eu protesto que eu morro todos os dias. E ele morre para o mundo, ele morre para a vida de pecado. E aquelas práticas que a gente fez o ano passado, o ano retrasado, a gente tem que cuidar para não voltar às velhas práticas. Então, quando a gente diz que somos pecadores, somos. Somos redimidos, somos. Somos transformados, somos. E quando já estamos prontos, não. Vamos precisar continuar sendo transformados. Quais os pecados de janeiro
que os pecadores que foram chamados, eu fui chamado, e eu já abandonei os meus pecados de janeiro, que eu não vou mais praticar em fevereiro, que não pratico mais em março. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos ficar repetindo os velhos pecados. Não mudamos nada. Por isso que nós vamos nos transformando. Vamos também lembrar Marcos 1, 24 e 1 João 3, 8, porque diz o texto que Jesus veio para proclamar, para chamar, para destruir as obras do diabo. Ele veio destruir todas as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Todas aquelas obras da carne descritas em Gálatas e que às vezes anda ao nosso redor. Ele vem destruir todas aquelas situações em que nós muitas vezes nos encontramos e que não é obra de Deus na nossa vida, mas é empecilho colocado por Satanás no nosso dia a dia. São certas atitudes, certas tentações, certas práticas que o diabo cuida de permanecer, de fazer permanente na nossa vida. Essas obras do diabo, Deus vai destruindo cada uma delas. Ira, porfia, inimizade, maledicência. Tem quem consiga colocar um freio na língua? Não consegue, não consegue. O WhatsApp é a língua digital. O Facebook é a língua digital. E aquilo que nós lançamos no WhatsApp, se você estiver conectado, não tem como você colher e voltar atrás. Não tem mais jeito, já saiu. E aí quando diz besteira, aí a pessoa põe, desculpa aí, foi no grupo errado. Às vezes é no grupo errado mesmo, mas às vezes foi um arrependimento imediato, exatamente naquele momento que colocou. Isso é obra do diabo, a maledicência digital, fofoca digital, o engano, o engodo, a mentira, o crime cibernético, tudo isso Jesus vem para destruir. Jesus vem para pôr um fim na obra. A mentira, na falta de paz, na falta de alegria, na falta de conforto espiritual, das coisas que são realmente verdadeiras. Quando Jesus morre na cruz, o que é que ele faz? Ele pisa a cabeça da serpente. Quando ele pisa a cabeça da serpente, ele está dizendo, eu destruo Satanás. Não sou eu que piso a cabeça da serpente. Se a serpente picar meu calcanhar, pronto, acabou-se. Não tem mais jeito. Porém, picou o calcanhar de Jesus, mas ele esmagou a serpente. Veja que também que na obra que ele promove e destrói a obra de Satanás, Jesus, ele nos rouba, ele nos resgata, ele nos tira do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E isso é destruir a obra de Satanás. João capítulo 12, versículo 27 está escrito, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Porque no versículo 28 diz, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Enquanto Jesus está orando e dizendo, Pai, glorifica o teu nome, o Pai responde a Jesus. E as pessoas ouvem algo e dizem, isso é um trovão. Eles não entenderam, não era nítido. E de fato no livro dos Salmos você vê Deus sendo descrito com voz como de trovão. Você vê textos bíblicos dizendo que Deus fala no trovão. E aí agora nesse texto do Novo Testamento, os homens ouvem e parece que é um trovão falando. Quando Moisés está recebendo as tábuas da lei e Deus está falando, eles veem fumaça, eles veem relâmpagos, trovões, eles ouvem trovões. E eles ouviram aqui trovão. E era Deus falando com Jesus. Deus falando com Jesus. Mas os trovões é o que tem mais parecido com a voz de Deus. Na natureza é o que mais se parece com a voz de Deus. E o texto continua. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Deus glorifica o seu nome. Deus glorifica e Deus fala com o próprio Filho. Ele veio para resgatar os que estavam
sob a lei. Gálatas 4:4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Dessa forma, meus queridos irmãos, a gente começa a entender que não é à toa, não é uma simples conversa que Jesus está dizendo com Pilatos. Ele está dizendo: para isso eu nasci. Eu nasci para resgatar os que estavam sob a lei, para destruir as obras de Satanás, resgatando estes que estão sobre a lei, libertando os que estão sobre a lei, os que estão presos a esse legalismo, esse farisaísmo. Deus veio para nos libertar disso, mas Deus também vem para nos trazer um convite, a mim que sou pecador, a você que é pecador. Mas nós já cremos em Jesus. Sim, nós cremos em Jesus. E Jesus continua nos chamando para uma vida de santidade. Jesus continua nos chamando para abandonarmos o pecado. É tanto que depois de 3 anos, Pedro andando com Jesus, ele olha para Pedro e diz: quando tu te converteres. Quer dizer que Pedro não era convertido? Pedro não cria em Jesus? Cria. Ele creu em Jesus, mas ele diz: quando te converteres, quando voltares, quando mudares, a nossa mudança tem que ser diária e constante. Então ele vem e proclama também o reino de Deus na nossa vida, o reino de Deus para o nosso coração. Porque eu nasci para glorificar o Senhor, eu nasci para proclamar as obras de Jesus, para apontar para Jesus, para anunciar Jesus, anunciar o seu reino. E Jesus, como homem, ele nasce com este propósito, e nós, seres humanos, nascemos também com esse propósito. É tanto que João Batista proclamava o reino de Deus, e Jesus ainda diz aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho, anunciai o reino de Deus a todas as criaturas. O mesmo propósito que Jesus está dizendo para Pilatos, ele vem também. Mas ele vem, a diferença entre nós e Jesus é que Jesus resgata das trevas, e nós não resgatamos. A não ser na linguagem do irmão de Jesus, chamado Judas, que ele diz que quando nós pregamos o evangelho, quando nós falamos as boas novas, e uma alma crer, uma pessoa crê em Cristo, então Judas, que não é o traidor, não é o Iscariotes, diz: você tirou aquela alma do inferno. Quando nós pregamos o evangelho e o Espírito Santo age naquele coração, o autor sagrado Judas, ele diz: é como se você tivesse tirado aquela alma do inferno, da morte, da destruição. Meus irmãos, essa função é gloriosa. É mais do que tirar da cadeia, é mais do que tirar das drogas, é mais do que tirar do caminho da ganância e da soberba. É mais do que isso. Judas, ele está dizendo: nós, quando seguimos os passos de Jesus, e mesmo que estejamos diante de Pilatos, é como se nós estivéssemos tirando almas do inferno. Não daquele inferno já lacrado, não daquele inferno pós-morte, mas daqueles que estão potencialmente como que no inferno, das garras de Satanás, do cativeiro da Babilônia, como escrevia Lutero, do cativeiro da Babilônia. E como nós podemos fazer isso? Anunciando as boas novas, pregando o evangelho, falando do amor de Cristo. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu, primeiro, para proclamar as boas novas. Segundo, para convidar pecadores ao arrependimento. Terceiro, para destruir as obras de Satanás. Por que eu nasci? Para proclamar as boas novas. Também para falar da grandeza de Deus e apontar para Jesus. Para mostrar que Jesus é o Salvador e que Ele nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse deve ser o nosso papel. E esse deve ser o nosso objetivo de vida.
chamando já. Marchar, marchar, confiando em seu amor. Partir, partir, a salvação a proclamar, cumprindo ordem santa do bom Salvador. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Levemos luz aos povos e nações pagãs que vivem longe, além do imenso mar. Oh, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem no teu dever cumprir. A todos faze a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória, honra e louvor terá. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.